Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o meu vídeo de leituras da semana. Se você é novo aqui no Ministério dos Quadrinhos, esse é o vídeo no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente e teço comentários muito breves e até superficiais sobre essas histórias lidas, só para mostrar e conversar sobre aquilo que eu li, iniciar um papo. Vários desses quadrinhos ganham depois vídeos dedicados somente a eles. Depois não, alguns já até ganharam, mas esse aqui é um vídeo síntese, vamos colocar dessa maneira. E eu sempre dou alguns avisos no começo desse vídeo. O primeiro deles é que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vai fazer alguma compra e entre por esse link, sei lá, para comprar um livro, um dos gibis aqui falados, e você ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Black Friday tá vindo aí, bom, caso você se lembre, queira apoiar o Ministério dos Quadrinhos entrando por esse link, eu vou ser bastante grato. Outra coisa aqui na descrição do vídeo também tem aí os endereços das outras redes sociais do Ministério dos Quadrinhos, tem um e-mail também, às vezes a galera quer entrar em contato, é um caminho. Bom, avisos dados, vamos ao que interessa, que são os quadrinhos lidos nessa última semana. Bom, essa semana eu li até uma quantidade razoável de páginas, embora o número de títulos não seja tão grandes. Eu li aí em termos de personagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas li 1, 2, 3, 4, 6 histórias também, acho que é isso. Bom, mas embora tenha tido um número assim não tão grande, a variedade não tenha sido tão grande quanto em outras semanas, é porque eu me foquei para encerrar algumas histórias. Peguei um personagem que eu queria ler há bastante tempo, já li 2 volumes mais grossos dele. Eu li bastante Bonelli essa semana. São aí 1, 2, 7, 8 números, 8 volumes da Bonelli, 2 da DC e 1 da Marvel, mas da Marvel lá dos anos 70, que é o Conan. Mas vamos lá, vamos começar a falar, vamos começar a comentar, que é o que interessa. Essa semana eu voltei a ler o Zagor, esse personagem da Bonelli, que talvez fosse o personagem da Bonelli que eu tivesse mais preconceito. Já falei aqui no canal que esse meu preconceito com a Bonelli me impediu de ler muita história boa. O Tex foi o primeiro preconceito vencido, e o Tex abriu portas para outros, mas o Zagor é o personagem que talvez eu tivesse mais preconceito. Comecei a ler já tem um tempo, li algumas histórias dele, gostei, o preconceito foi quebrado, mas fiquei um bom tempo sem ler e agora voltei, já li 2 números de uma vez só. Os 2 números mais recentes do personagem lançados aqui no Brasil, que é o Zagor Especial 66 e Zagor Especial 67. E esses 2 números, eles têm uma semelhança. São histórias bem distintas, mas eles têm uma semelhança. Os 2 falam sobre retornos de vilões do passado do Zagor, vilões que o Zagor já enfrentou em outros momentos. O primeiro deles é o Smirnoff. Eu sei que esse nome pra gente aqui no Brasil soa um pouco engraçado, né? Um nome de bebida, mas é um cara que está fazendo uma conspiração para desencadear uma guerra mundial no século XIX. Ele é um nobre russo, o Zagor já teve que enfrentá-lo no passado, e aqui o Zagor vai tentar desbaratar essa situação. E vai ter contato com agentes secretos. É uma história ambientada no século XIX, mas que tem um pouco essa pegada de bastidores do poder mundial, e alguém quer lucrar com um conflito, vender armas. E, bom, uma história bem bacana. Das 2, essa foi a que eu mais gostei. A outra também é bacana, mas a outra, ela é um western. Embora o Zagor, as histórias dele se passem antes da conquista do Oeste, então ele não se configura um faroeste propriamente dito, essa história aqui tem todos os elementos de faroeste. Aquela coisa, né, de um proprietário tentando engolir os proprietários menores, então chega alguém que faz justiça para fazer frente a isso. Mas o legal aqui é que nós temos o retorno da Blonde, inclusive o título da história é A Volta de Blonde. Desse aqui é A Vingança de Smirnoff, aqui é A Volta de Blonde. Blonde, ela tá na capa, essa personagem, essa loira aqui, e ela é uma pistoleira
ela é uma assassina, e o bacana nessa história é que nós vemos o passado dela, e ela é humanizada. Inclusive, eu nem o Smirnoff, nem a Blonde eu conhecia, não sou conhecedor do Zagor, mas aqui a gente percebe uma tentativa de aprofundamento, de humanização da personagem. O status quo dela foi modificado. Há um passado trágico aí, que não justifica, não é isso que justificar as coisas que ela faz, permite que nós entendamos as motivações dela e a personagem seja vista com outros olhos. História assim, simples, tem uma forçação na coincidência um pouco em determinado momento, mas muito agradável de ler. É isso que eu tenho achado de Zagor, uma história é muito agradável. Por exemplo, são 284 páginas. Cada número tem 3 da mensal italiana do personagem. Por exemplo, nesse da Blonde, são publicados números 631, 632 e 633. Isso de 2018. Histórias de fevereiro a abril de 2018. Cara, são 3 volumes italianos, 284 páginas, e a leitura é muito rápida. É realmente uma leitura muito fluida. São roteiristas que eu não conhecia, o Luigi Mignacco, esse eu acho que eu já li alguma coisa dele na Bonelli, mas o Antônio Zamberletti, não. Os desenhistas do Smirnoff, aqui da Vingança de Smirnoff, é o Walter Venturi, e da Volta da Blonde é o Mauro Laurenti. Os 2 desenhistas muito competentes. Bom, mas eu não li só Zagor nessa semana, eu li também Tex. Eu li 5 números da mensal Tex Willer, que é a mensal que conta as histórias do Tex quando jovem. Ó. Número 5, número 6, número 7, que tem uma... Não, perdão, número 7, é isso mesmo. Número 8, que tem uma capa que eu acho linda. Acho que é a capa de todas as edições da Tex Willer, se bem que a primeira também é muito bonita. Mas é uma das capas mais bonitas dessa coleção Tex Willer, na minha opinião. E tem também a número 9. Essas 5 edições elas formam um arco que tem roteiro do Mauro Bozelli, desenhos do Bruno Brindisi, e que é um arco no qual o Tex ele vai salvar a sua amiga, a Índia Tessar, e também outras pessoas que foram raptadas por comancheiros, ao que parece, e vão ser vendidas como escravos. E aí é essa situação, né? Ele, inclusive, antes de salvar a sua amiga, ele salva várias outras pessoas. Ele salva várias outras pessoas. É uma história bem bacana, é um arco que tem um tom um pouquinho diferente do primeiro. O primeiro é o Tex quase que andando de um lado para o outro, vivendo várias aventuras. Aqui não, há uma missão que ele vai levar a cabo. Eu estou gostando bastante dessa revista, ela tem um ritmo, uma narrativa bem assim, cheia de ação. Embora o pessoal fala muito, né, que aqui mostra o Tex aqui, ele já parece ser mais maduro do que seria nessa idade. Bom, pode ser, mas ainda assim eu acho que são histórias que têm um clima um pouco diferente das histórias do Tex mais velho. Aqui ele não é um ranger, ele não é um agente da lei, ele é um fora da lei ainda. Ele é acusado injustamente porque ele matou apenas em legítima defesa e para vingar lá a morte do irmão. Isso não seria considerado crime naquele momento, mas ele é caçado pela justiça. História bacana, estou gostando dessa mensal. Já saíram números 10 e 11, e o primeiro arco foi do número 1 a 4, o segundo arco dos números 5 a 9, e 10 e 11 é outro arco que envolve o Mephisto, que é um vilão famoso das histórias do Tex. E um detalhe é que o primeiro arco ele foi uma releitura da primeira história do Tex. Essa história aqui não, ela é inédita, ela não é releitura nenhuma, ela saiu aí da mente do Bozelli. Bom, outra Bonelli que eu li foi A Revolta dos Carros, é o número 11 da Dylan Dog série clássica. A galera sabe o quanto eu gosto da Dylan Dog série clássica, é uma das minhas revistas favoritas no momento. E eu vou dizer que esse número 11 talvez seja dos 11 números lançados, o número que eu menos gostei. Há seus méritos na história, mas eu acho que a
a forma que é explicada, explicado o mistério, embora tenha sua carga dramática, é uma maneira que soou forçada em relação à situação. Inclusive uma teoria formulada antes por um dos personagens da história é melhor. O roteiro dessa história, deixa eu pegar aqui o nome, é do Claudio Chiaverotti e os desenhos são do Ferdinando Taccone. São bons desenhos, mas assim, não é uma história, caraca, que história, que porcaria de história. Às vezes é melhor que bastante coisa de super-herói que eu leio, mas ainda assim é um roteiro que peca, que fica aquém da média do Dylan Dog. É claro, nem todas as histórias vão ser extraordinárias, mas das 11 lançadas, na minha opinião, que a média é bem alta, inclusive a média foi crescendo com o passar do tempo, essa aqui é a menos legal, assim, foi a que eu menos curti. Vamos lá, vai vir logo a 12, espero gostar mais. Ainda assim, não foi leitura desagradável não, mas tem essa questão do seu roteiro aí que eu acho que não foi tão bem armado. Saindo da Bonelli, vamos para DC. Eu li o número 1 de Heróis em Crise e o número 6 de Relógio do Juízo Final. São duas sagas da DC que estão em andamento. Heróis em Crise é uma saga que foi muito mal falada. Boa parte dos reviews, na verdade eu não li reviews, né? Eu li comentários na internet, mas são de pessoas falando mal, falam que é a primeira grande decepção que tiveram com Tom King, outros falam bem mal do roteirista por causa dessa história. E é uma história que tem uma premissa muito legal. A ideia de que os super-heróis eles lidam com situações que geram traumáticas, né? Então imagina, quanto que os super-heróis não teriam transtornos pós-traumáticos, ou sei lá, como veteranos de guerra têm problemas, então o Super-Homem, Batman e a Mulher Maravilha, eles criam um santuário, um lugar para os heróis se tratarem. Cara, uma grande premissa. Mas, falando agora da impressão desse primeiro número, não me fisgou. Há um mistério em torno disso, mas não me fisgou. Eu não costumo assim dar... eu costumo, como a galera sempre vê, eu chegar e tirar minhas conclusões. Até porque tem coisas que as pessoas não gostam, que eu posso gostar. Às vezes por outra acontece isso. Por exemplo, aqui várias pessoas falaram mal do Quarteto Dan Slott. Eu gostei muito do primeiro encadernado, mas isso aqui, esse primeiro número não me pegou. Vamos ver como é que a série vai continuar. É o contrário do que eu posso dizer sobre Relógio do Juízo Final. Cara, cada número da série eu gosto mais. Esse número aqui é focado na Marionete e no Coringa e no Mímico, que são personagens que têm essa cara aí de palhaço, os palhaços, né? São quase que palhaços do universo de Watchmen e o palhaço do universo DC. Nós vemos a origem trágica dos personagens desse universo de Watchmen, bem triste mesmo, e esse contato com o Coringa que os leva a uma espécie de reunião de supervilões. E essa reunião de supervilões acontece por causa da teoria dos Superman, que dizem que os super-heróis e supervilões foram criados pelo governo. Bom, é uma história no qual a trama mais ampla talvez não ande tanto, mas que isso acontece está acontecendo em várias edições de Relógio do Juízo Final. O Jones pega e explora um ponto com calma e depois ele vai usando isso para montar o quebra-cabeça. Cara, a história... Eu gostei muito desse número e estou gostando muito da forma que a coisa está sendo conduzida. Por último, mas não menos importante, o número 5 da coleção A Espada Selvagem de Conan. Nossa, a coleção é chover no molhado de explicar o que ela é. Eu sempre explico, ela está republicando aí em ordem como saiu originalmente as histórias do Conan lançadas na Savage Sword of Conan. E aqui nós temos os números 12 a 14, que trazem as histórias, o espectro do Castelo Rubro, a Fortaleza de Balsagoth e Sombras em Zambolo. As três histórias são bacanas, né? Os desenhos são da primeira do John Romita, do John Buscema, já ia falar John Romita, né? Do John Buscema, da segunda os desenhos são do Gil Kane e da terceira do Neil Adams. Bom, o roteiro das três são do Roy Thomas e ainda há uma série de histórias curtas que
conta a história da Era Iboriana, dos povos da Era Iboriana. A Era Iboriana é a era que o Conan vive, que é uma era que o Robert Howard bota no passado da história tal qual nós conhecemos. Cara, chover no molhado, elogiar isso aqui, uma grande coleção, esse é o primeiro número. A Panini pegou essa coleção da Salvat, a Salvat tinha desistido, parece que é uma espécie de parceria. Os 4 primeiros números foram produzidos pela Salvat, esse 5º número é o primeiro produzido pela Panini, teve melhora no cuidado com o texto e também, ao meu ver, uma melhora na impressão. Bom, é isso que eu tinha para dizer, foram esses os quadrinhos que eu li essa semana. Não esquece de botar nos comentários quais foram os que você leu, se você leu algum desses, se curte algum desses, não curte também. Outros, diz aí o que você leu, eu descubro tanta coisa com a galera aqui do canal, o pessoal sempre bota coisa legal. Aí não esquece de dar o teu joinha, não esquece de dar aí teu like, isso é importante pro canal, compartilhar esse vídeo, mostrar para outras pessoas, talvez outros vídeos também, é isso que faz o canal chegar a quem possa se interessar pelo conteúdo que está aqui. Bom, eu acho que é só isso, claro, né? Se você não for inscrito, se inscreve, seja bem-vindo, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. É isso, um abração e até o próximo vídeo.